Juízes 10, 1 e 2. Judges 10, verses 1 and 2. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. After Abimelech died, Tola the son of Puah, the son of Dodo, a man of Issachar, arose to save Israel, and he lived in Shamir, in the hill country of Ephraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. Tola judged Israel for 23 years. Then he died and was buried in Shamir. Amém? Amen. Levante a sua mão, Lift your hands oremos ao Senhor. as we pray to the Lord. Pai, estamos na tua casa, Father, we are in your house. viemos aqui te adorar, We have come here to worship you, oferecer ao Senhor a um culto to give you a service com sacrifício, with sacrifice, vivo e santo. living and holy. Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo, I ask that in the name of que o Jesus, Senhor agora venha nos abençoar com a tua palavra. that you come to bless us with your word. Abra a porta da salvação, Open the door of salvation. transforme vidas nesta manhã. Transform lives this morning. Peço isso em nome de Jesus Cristo. We ask of this of you in the name of Manifesta a tua Jesus. presença aqui neste lugar. Manifest your presence here, Lord. Manifesta o poder do Evangelho aqui neste lugar. Manifest the power of the gospel in this Em nome de place. Jesus Cristo, In the name of Jesus Christ. precisamos do Senhor. We need you, Lord. Fala conosco. Speak to us. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Quantos dizem amém? How many can say amen? Sente-se, The church may be seated. se ajeita Get yourself situated e olha para mim. and look at me. O livro de Juízes conta a história de 13 juízes. The book of Judges tells the story of 13 judges, 12 homens e uma mulher, 12 men and 1 woman, que através de Deus, that through God, eles julgavam o povo de Israel, they would judge the people of Israel que de tempo em tempo tinha o costume de se desviar dele. that had the custom from time to time to distance themselves from him. Existia um ciclo aqui no Antigo Testamento, There was a cycle here in the Old Testament onde eles se aproximavam de Deus, where they would come closer to God, depois partiam por caminho da idolatria and then they would go to the way of idolatry, e eles se afastavam de Deus. and they would distance themselves from the Lord. E este ciclo durava mais ou menos 7 anos. And this cycle lasted around 7 years. E então neste livro tinham 13 juízes, So in this book there was 13 judges, 12 homens e mulheres 12 men and 1 woman, que julgavam o povo de Israel. that would judge the people of Israel. Esses 13 juízes, eles viveram em um tempo de 400 anos, These judges lived during the time period of 400 years, entre Josué e Samuel. between Joseph and Samuel. Agora, quando nós falamos de juiz, But now when we speak of judges, por causa do tempo que nós vivemos, because of the time that we live in, nós imaginamos uma corte, we imagine a courtroom, nós imaginamos um sistema judiciário, we imagine the justice system. eles vestidos com um traje preto, They have wearing a black robe, julgando e sentenciando os acusados de acordo com a lei. judging and sentencing those that were charged according to the law. É isso que nós imaginamos. This is what we imagine. Mas esses juízes do Antigo Testamento, But the judges of the Old Testament, esses 13 juízes, these 13 judges, eles não eram o seu típico juiz. they weren't your typical judges. Eles não se vestiam com esta roupa preta. They wouldn't dress themselves in this black robe. Eles também não sentavam em um tribunal. They wouldn't sit in a tribunal, in the courtroom. Aliás, eles nem tinham um tribunal. They didn't even have a courtroom. Eles também não seguravam nenhum martelo, They wouldn't hold a gavel, julgando e sentenciando ninguém. judging and sentencing anybody. Esses juízes, These judges, esses 13 juízes these 13 judges desses livros, of this book, eles julgavam o povo they would judge the people, não condenando, not condemning, mas libertando, but freeing them, salvando, saving, trazendo o povo mais para perto de Deus. drawing the people closer to God. Esse era o trabalho desses 13 juízes. This was the job of these judges. Julgar não para condenar, Judge not to condemn, julgar para trazer mais para perto, judge to draw them closer, mais para perto de Deus. draw them closer to the Lord. Esses juízes, These judges, esses 13, these 13, eles atuavam they would act entre Deus e o homem. between God and man. Eles atuavam They would act como um mediador as a mediator entre Deus e o homem, and between God and man. não para afastar o homem de Deus, I already know where you're going. Not to draw you further from the Lord, mas para trazer o homem para perto de Deus. but to bring the man closer to God. Ou seja, Or else, se você olhar para este livro dos juízes if you look at this book of Judges de bem perto,
Look at it very se closely. você der uma cavucada, If you dig into it a little se bit, você se aprofundar um pouco, if you go deeper into it, você vai perceber you will see a sombra de Cristo the shadow of Christ nesses 13 juízes. in these 13 Você judges. vai perceber You will see a presença de Cristo, the presence of Christ, nosso mediador, our mediator, nesses 13 juízes. in these 13 Eu judges. sempre falo, I always say, eu sempre prego, I always eu preach, sempre defendo, I always e eu defend, sempre ensino and I always de teach que Jesus that Jesus está presente is present em Gênesis, in Genesis, em Êxodo, in Exodus, em Levítico, in Leviticus, nos profetas, in the prophets, em Salmos, in Psalms, no Novo Testamento, in the New Testament, em toda a Bíblia. in the whole Bible. Se Ele está presente If he is do present início ao fim, from the beginning to the isso end, significa this means de que Jesus that Jesus está nesta igreja, is in this church, está na tua vida, is in your life, está na tua casa, is in your home, está nos teus negócios, is in your business, está nas tuas lutas, is in your nos fights, teus vales in your e valleys, nos teus desertos. and in your deserts. E eu sinto a presença de Cristo And I feel the presence of aqui Christ neste lugar. here in this Se place. você também sente If you also e feel sabe que Ele está aqui, know that He is será here, que você pode levantar as tuas could you mãos lift up your hands e dar glória a Deus? and give glory to God? E Ele está aqui hoje And He is here today como juiz as a judge para julgar a tua causa to judge your e te cause dar a vitória and give you the que victory Ele conquistou that He won na cruz. on the cross. Terecanta labacanta laia, serecanta laia. Vou te ensinar hoje I'm going to teach you today a enxergar Cristo como um to juiz. see Jesus as a judge. E Ele está aqui neste livro dos juízes. And He is here in this book of Judges. O próprio Cristo Christ Himself pregou que Ele está na Bíblia. preached that He is in the Bible, Na Bíblia toda. in the whole Bible. O próprio Cristo. Christ Himself, Existiam dois discípulos there was two disciples depois da ressurreição de Cristo, after the resurrection of que eles Christ estavam andando para Emaús. that they were walking to Emmaus, E eles estavam um pouquinho confusos and they were a little confused com as coisas que estavam acontecendo. with everything that was going on. Pois Jesus havia acabado de morrer. Jesus had just died, E a Bíblia diz, and the Bible says em Lucas 24, in Luke chapter 24, 27, 27, que Jesus começa a pregar para ele. and that Jesus starts to preach to them. E Jesus olha para aqueles dois discípulos. And Jesus looks at those two disciples, E ele começa a pregar de Moisés. and He starts to preach about E Moses, passa pelos profetas, goes to the prophets, explicando para eles explaining to them o que se achava dele mesmo what they thought of Him, em todas as escrituras. and within all of Scripture. Preste atenção. Pay attention. Para explicar o agora, To explain the now, Cristo voltou para trás. Jesus went into the past. Para entender o agora, To understand the now, você precisa voltar e olhar para trás. you need to turn and look to the past. E Jesus prega And Jesus preaches para esses dois discípulos to these two disciples tudo que a Bíblia falava dele, everything the Bible said about Him, começando de Moisés, starting with Moses. passa pelos profetas. Then He goes on to the prophets. Então eu creio que ele gastou tempo So I believe that He spent time falando dos juízes, speaking of the judges, mostrando para esses dois discípulos showing these two disciples aonde que ele estava where He was no livro dos juízes. in the book of Judges. E de repente ele virou e falou assim: And then He turns and says, você conhece Otiniel? do you know Othniel? Otiniel lutou para ter a filha de Caleb como sua noiva. He fought to have the daughter of Caleb as his wife. Eu lutei na cruz I fought on the cross para ter a igreja to have the church como minha noiva. as my bride. Você já ouviu falar de Sangar? You know, have you ever heard of Sangar? Sangar usou sozinho as suas mãos He used his own hands com uma aguilhada de bois as reining in cattle para ferir 600 filisteus. to injure 600 Philistines Sozinho. by himself.
Jesus sozinho Jesus on his own usa suas mãos pregadas na cruz uses his hands nailed on the cross para ferir o nosso inimigo. to injure our enemy. Você já ouviu falar de Eude? Have you ever heard of Ehud? Eude usou uma espada para ferir Eglon, He used a sword to injure Eglon, o opressor do povo. the oppressor of the people. Jesus usa uma espada, Jesus uses a sword, a palavra, the word, para ferir Satanás no deserto. to injure Satan in the desert. Você já ouviu falar de Débora, Have you ever heard of Deborah, a mãe de Israel? the mom of ex-Israel? Ela buscou libertação para o povo de Israel. She sought freedom for the people of Israel. Jesus, ele chorou por Jerusalém, Jesus cried for Israel, desejando ajuntar Israel desiring to gather Israel como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. as a hen gathers her chicks under her wings. Você já ouviu falar de Sansão, Have you ever heard of Samson? que com os braços abertos fez cair o templo de Dagon? As his arms were open, he tore down the temple of Dagon. E Jesus com os braços abertos And esticados Jesus- em uma cruz, And Jesus, with his arms open on a cross, ele fez cair o domínio do inferno sobre as nossas vidas. he brought down the dominion of hell upon our lives. Você já ouviu falar de Gideão? Have you heard of Gideon? Gideão permitiu a sua luz brilhar através de vasos quebrados. He allowed his light to shine through broken vessels. Jesus permitiu a sua luz brilhar através da sua morte na cruz. God allowed his light to shine through his death on the cross. Se você estudar a vida desses 13 juízes If you study the life of these 13 judges com as lentes do evangelho, with the lens of the gospel, você vai achar a mensagem de Cristo you will find the message of Christ de ponta a ponta. from one point to the other. E aí nós chegamos no capítulo 10. And then we get to chapter 10. Juiz chamado Tola. A judge named Tola. E a Bíblia diz, And the Bible says no versículo 1, in verse 1 que ele se levantou para livrar a Israel. that he arose to save Israel. Ele é o juiz que se levanta para livrar, salvar, defender Israel. He's a judge that arises to save, free, and defend Israel. Nós não temos muitas informações deste juiz. We don't have a lot of information on this judge. Nós temos 2 versículos. We have 2 verses. 2 versículos. 2 verses. Mas destes 2 versículos, But within these 2 verses, dá para tirar algumas coisas do evangelho aqui. we can extract a couple things of the gospel within these Dá para verses. tirar algumas coisas de Jesus Cristo aqui. We can take some things about Jesus away from this verse. Primeiro, nós sabemos que ele julgou Israel por 23 anos. First, we know that he judged Israel for 23 years E que ele se levantou para livrar Israel. and that he arose to save Israel. Sabemos também, a Bíblia nos dá esta informação, And we know that the Bible gives us this information de que ele era de uma região de Issacar, that he was from the region of Issachar, mas habitava em Samir. but he lived in Shamir. Ou seja, Or else, para salvar Israel, in order to save Israel, ele precisou sair da sua casa he had to leave his home e ir para uma outra região. and to go to another region. Ele precisou ir falar com um povo He needed to speak to a people que não era o seu povo, that was not his people. que de repente não estava até querendo recebê-lo. Perhaps they didn't even want to receive him. Sabemos que ele julgou Israel We know that he judged Israel e que ele habitava no meio de um povo que não era seu. and that he lived amongst the people that were not his. E a Bíblia também nos diz quem é o seu pai, And the Bible also tells us who his father is, filho de Puá. son of Pua. E a Bíblia também nos diz quem é o seu avô, And the Bible also tells us who his grandfather is, neto de Dodô. the grandson of Dodo. Puá significa esplêndido. Pua means splendid. Dodô significa amado. Dodo means beloved. Tolá não significa nem esplêndido Tola does not mean splendid, e também não significa amado. and it does not mean beloved. Toá significa verme. Tola means worm. Worm. Verme. Worm. E no nome de Tolá, And in Tola's name, eu enxergo o evangelho. I see the gospel. No significado do nome de Tolá, In the meaning of Tola's name, você vê o evangelho. you see the gospel. Você começa a enxergar Cristo You start to see Christ e o poder do evangelho. and the power of the A gospel. forma que Cristo nos salva, In the way that Christ saves us, nos liberta he frees us e nos defende and defends us em um nome. in one name, Tola, Tola, verme. worm. O próprio Cristo, Christ himself, através do salmista Davi, through the psalmist David, ele foi definido como um verme.
He was defined as a parasite, Worm. Verme. worm. Salmo 22, capítulo 6. Psalm 22, verse 6. Mas eu sou um verme, But I am a worm, e não homem, and not a man, opróbrio dos homens e desprezado do povo. the people of the man, and disparaged by the people. Por que verme? Why worm? A palavra tola no hebraico, The word tola in the Hebrew, no plural, in the plural sense, ela tem dois significados: it has two meanings. verme Worm e tecido escarlate. Scarlet what? Scarlet, oh, a thread of scarlet. Carmesim, Red, vermelho. red. Dois significados: Two meanings. verme Worm e tecido escarlate. and a scarlet thread. Quando existia a necessidade de produzir um tecido com a cor vermelha, When there was a necessity to produce a thread in the color red, naquela época, in that time, eles pegavam um verme they would take a worm e eles moíam este verme and they would grind up this worm até este verme virar uma pasta vermelha. until this worm became a red paste. E eles pegavam esta pasta And they vermelha would take this red paste e eles manchavam o tecido and they would stain the thread até o tecido ficar completamente vermelho. until the thread was completely red. Mas eu perguntei para o Espírito Santo But I asked the Holy Spirit, e eu fui cavucar. and I went to dig a little Falei, bit. Senhor, I said, Lord, por que verme? why worm? Por que que Jesus disse através de Davi, Why did God say through David em um salmo, in a psalm, através do Espírito de Deus, through the Spirit of God, de que ele não era homem, that he was not a man, ele era um verme? that he was a worm? Eu fui estudar. I went to study. Porque um verme para ele reproduzir, Now, for a worm, in order for it to reproduce, primeira coisa que ele se faz, the first thing that it does, ele se prende ao tronco de uma árvore. he attaches itself to the trunk of a tree. E ele se prende de uma forma And he attaches itself aonde é impossível ele sair de lá com vida. where it's impossible for him to detach from that tree still alive. O verme para reproduzir, The worm, in order to reproduce, para trazer vida, to bring life, ele procura o tronco de uma árvore it seeks out the trunk of a tree para morrer. in order for it to die. E ele se fixa And he fixes itself. se fixa para não sair. It attaches itself so that it doesn't leave. Ele entra lá com vida He comes in with life e só sai de lá com morte. and only leaves there with death. No tronco desta árvore, At the trunk of this tree, os ovos, the eggs, eles eram então depositados so they were now deposited debaixo do seu corpo, underneath its body, protegidos por uma larva. protected by a larva. E ali, And there, o verme ficava chocando aqueles ovos. the worm would shock the eggs. E duas coisas em um certo momento And two things in that moment aconteciam simultaneamente. would happen simultaneously. O verme fixado no trono, The worm attached to the tree, na mesma hora, at the same time, ele morre. it dies. E na sua morte, And in its death, os ovos debaixo do seu corpo, the eggs underneath its body, eles nascem. they are born. Da morte do verme, From the death of the worm, no tronco de uma árvore, at the trunk of a tree, nascem outros vermes. other worms are born. Vocês não estão gostando da palavra verme. You're not liking the word worm. Por isso que você está aí quietinho. That's why you're there very quiet. E o verme morre. And the worm dies. Na sua morte, And in its death, sai fluido vermelho de dentro dele. there's a red fluid that comes from within it. E esse fluido vermelho And this red fluid deixa uma marca no tronco da árvore. it leaves a stain on the tree Aonde ele morreu. where he died. Não termina aí. It doesn't end there. Essa marca This mark, this stain, vermelha, red, em 3 dias, oh, God.
Not even fair. In 3 days, ela se torna branca, it becomes white como um floco de neve. as white as snow. E quando ela se torna branca como um floco de neve, And when it turns white as snow, ela cai no chão. it falls to the ground. Por isso o profeta Isaías no capítulo 1, versículo 18, This is why the prophet Isaiah in chapter 1 verse 18, ele disse: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, as he says, just as our sins are as the color scarlet, eles se tornarão brancos como a neve. they will become white as snow. Ainda que sejam vermelhas como o carmesim, Even though they are red like se scarlet, tornarão brancos como a lã. they will become white as snow. Para você viver, In order for you to para live, eu for viver, me to live, alguém teve que morrer. someone had to die. Morrer em uma cruz, Die on a cross. derramar do seu sangue, Pour out his blood para que eu e você so that you and I tivéssemos os nosos pecados would have our sins purificados, purified, se tornando branco como a neve, becoming white as snow. branco como a lã. White as snow. Quantos aqui salvos em Cristo Jesus How many here saved in Christ podem agradecer a can Deus thank the Lord porque Ele morreu because He died para que eu pudesse viver? so that I can live? Eu queria te dar 10 segundos I want to give you 10 seconds para que você agradecesse a Cristo, so that you could thank Christ porque Ele se firmou naquela cruz because He attached Himself to that cross e só saiu de lá and He only left depois que tudo estivesse consumado. after everything was finished. Será que você pode agradecer? Será que você pode levantar as tuas Could you mãos lift your hands and thank the Lord e só agradecer a Cristo and just thank Christ de que Ele transformou o teu pecado, that He transformed your sin. Ele pagou o preço pelo teu pecado He paid the price for your sin para que eu e você tivéssemos vida eterna. so that you and I could have eternal life. Você sabe o que eu aprendo aqui? You know what I learned here? Como que o verme transformou a vida dos outros vermes? How the worm transformed the lives of other worms, Morrendo, dying, derramamento de sangue, the pouring out of blood, sangue. blood. Como que Jesus julga? How Jesus judges, Como que Jesus nos salva? how Jesus saves us, Como que Jesus nos liberta? how He frees us Através do seu sangue. through His blood. Eu achei que você ia explodir. I thought that you were going to explode. Através do seu sangue. By His blood. Tem um negócio que nós não falamos mais na igreja, There's something that we don't say in the church anymore, mas nós vamos falar aqui hoje. but we're going to say it here today. A gente acha que é meio old school, But we think it's velho. a gente acha que é assembleiano, We think that it's part of the a assemblies. gente acha que é de outra geração, We think that it's from another generation. a gente acha que não é cool enough, Não é massa. não é massa. Mas nós precisamos voltar a fazer algo aqui dentro dessa igreja But we need to come back to doing something in the e church fazer na nossa comunidade. and do it within our community. Nós precisamos voltar a falar em voz alta We need to return to speak in loud de que há voices poder no sangue de Jesus. that there is power in the blood of Jesus. Há poder no sangue de Jesus. There is power in the blood of Há Jesus. poder no sangue de Jesus. There is power in the blood of Eu Jesus. aprendo aqui em Tola, I learned here with Tola, somente com seu nome, just by his name, de que há poder no sangue de Jesus. that there is power in the blood of Há Jesus. poder no sangue de Jesus. There is power in the blood of Jesus. Presta atenção. Pay attention. Não existe evangelho sem sangue de Cristo. There is no gospel without the blood of Christ. Não existe evangelho sem sangue de Cristo. There is no gospel without the blood of Christ. Lá em Levítico capítulo 17, versículo 11, In Leviticus chapter 17 verse a 11, Bíblia diz que a alma da carne está no sangue, that the soul of the flesh is in the blood, e o sangue que fará a expiação, and the blood that will spy, que vai trazer vida that will bring life pela alma. for the soul. Presta atenção. Pay attention. A vida do evangelho The life of the gospel está no sangue. is in the blood. Está no sangue. It's in the blood. Está no sangue. It's in the blood. Está no sangue. It's in the blood. Há poder no sangue de Cristo. There is power in the blood of Há Christ. poder no sangue de Cristo. There is power in the blood Há of poder Christ. no sangue de Cristo. There is power in the Eu blood of vim Christ. aqui hoje sacudir esta igreja I came here to shake up this e church lembrar você and remind you que foi o sangue de Cristo que te salvou. that it was the blood of Christ Que that foi o saved you. sangue de Cristo que te libertou. That it was the blood of Christ that Que freed foi you. o sangue de Cristo que te curou. That it was His blood that healed you.
Nós somos assembleiano. but we're part of the assembly. Nós somos pentecostal. We are Pentecostal. E a gente se empolga. And we get excited. A gente gosta de um culto pentecostal. We love a Pentecostal Mas service. presta atenção. But pay attention. O dia de Pentecostes The day of é Pentecost, efeito da Páscoa. it's an effect of Easter, of the Passover. É efeito da Páscoa. It's an effect of the O Passover. que eu estou querendo dizer para você? What am I trying to say to you? Não tem Pentecoste There is no Pentecost sem sangue de Cristo. without the blood of Não Christ. tem Espírito Santo There is no Holy Spirit sem sangue de Cristo. without the blood of Não Christ. tem salvação There is no salvation sem sangue de Cristo. without the blood of Não Christ. tem libertação There is no freedom sem sangue de Cristo. without the blood of Não Christ. tem cura There is no healing sem sangue de Cristo. without the blood of Christ. Não tem milagre There is no miracle sem sangue de Cristo. without the blood of Não Christ. tem crente There is no Christian sem sangue de Cristo. without the blood of Não Christ. tem perdão There is no forgiveness sem sangue de Cristo. without the blood of Christ. Não tem redenção There is no redemption sem sangue de Cristo. without the blood of Christ. Não tem There poder is no power na palavra in the words sem sangue de Cristo. without the blood of Christ. Não tem amor sem sangue. There is no love without Não blood. tem paz sem sangue. No peace without Não blood. tem graça sem sangue. No grace without Não tem blood. misericórdia sem No sangue. mercy without Não blood. tem crescimento sem There's no sangue. growth without Não blood. tem como chegar no céu sem sangue. No way to reach heaven without the blood. Nós precisamos voltar a entender, We need to return in understanding, voltar a acreditar return to belief de que o sangue é suficiente. that the blood is sufficient. Dá glória a Deus. Give God glory. Prega comigo. Preach with me. Você precisa acreditar nisso. You need to believe in O this. sangue de Cristo é suficiente. The blood of Christ is enough. Tem gente tentando mudar a Bíblia. There are people trying to change the Bible. Tem gente tentando trocar as palavras. They're trying to change around the words. Tem gente tentando adaptar a Bíblia. They're trying to adapt the Bible. Tem gente tentando modernizar a Bíblia. They're trying to modernize the Bible. Eles podem até conseguir tocar no exemplar, They can at least touch on it. mas quero ver mudar o sangue. But I want to see them touch the blood. Quero ver mudar o poder do sangue. I want to see them change the power of the Quero ver blood. mudar o sangue de Cristo. I want to see them change the blood of Quero Christ. ver tirar a vida do sangue de I want Cristo. to see them remove the life from the blood. Nós precisamos acreditar We need to believe e voltar a acreditar and return to de believe que há poder no sangue. that there is power in the blood. Não é jargão, It's not jargon, é realidade. it's reality. O sangue é suficiente. The blood is enough. A igreja hoje foi muito para criar sistemas, The church is so in creating systems para criar certas to coisas, create certain things, achando que é isso que vai funcionar. thinking that this is what's going to work. É 12 passos para a libertação. It's 12 steps to liberation. É 7 passos para isso. It's 7 steps for É this, 5 passos para aquilo. 5 steps for É that. curso para isso. It's a course for É não this, sei o que para aquilo. and then this for that. Presta atenção. Pay attention. Me chama de antigo. Call me old Me chama school. do que você quiser. Call me what you Eu want. acredito I believe que é só um passo there is one que step nós precisamos that we need para mudar a nossa vida. to change our lives. Um passo, One step, um Cristo, one Christ, um Deus, one God, uma fé, one faith, um batismo, one baptism, uma palavra, one word, um sangue. one blood. Sangue, Blood, sangue. blood. Eu já fui acusado I've been accused antes, before, uma vez, one time. e marcou minha vida. It marked my life. Me senti até privilegiado I felt privileged quando eu recebi essa acusação. when I received this accusation. Significa que eu estava fazendo alguma coisa errada. It means that I was doing something wrong. Mais uma vez eu fui acusado But one time I was accused de pregar um evangelho of preaching the gospel que faz lavagem cerebral. that brainwashes people. Eu olhei pro camarada I looked at the guy e falei para ele assim: and I said to him like this: você está diminuindo o evangelho. you're minimizing the gospel. Não é só lavagem cerebral. It's not only a brainwashing, Lava o cérebro, it washes your brain, lava os olhos, it washes your eyes, lava a orelha, washes your ears, lava as mãos, washes your lava o hands, coração, washes your heart, lava os pés, washes your feet, lava a cabeça, washes your head, lava tudo. it washes everything. Não diminua o evangelho. Don't minimize the gospel.
O evangelho não vem só para mudar o teu cérebro. The gospel did not come just to change your mind. Ele veio para você nascer de novo. It came so that you could be born again. Ele faz transplante de coração. It does a heart transplant. Quantos aqui precisam de um transplante de How coração? many here are in need of a heart Ele transplant? arranca o coração de He pedra. removes the heart of Coloca stone o coração de carne. and replaces it with a one of E flesh. molha ele. Molha ele. And it wets it. Encharca ele. It drowns it Com o seu espírito. with His Spirit. Ele te lava com o sangue He dele. washes you with His Ele blood. coloca uma fonte dentro de He você. places a fountain E within faz you o teu cálice transbordar. and makes your cup overflow. Lavagem cerebral é para cult. Brainwashing is for cults. Como é que fala cult em português mesmo? Seitas. Cults. Eles lavam. They brainwash people. Nós aqui não. But not here. Nós não estamos em business aqui de te consertar. We're not here in the business of fixing you. Nós estamos aqui em business de nascer de novo. Amen. We're here in the business of being born again. O evangelho só funciona The gospel only works se nós voltarmos para a cruz, if we return to the cross, voltar para o Criador, if we return to the Creator, voltar para a mão do oleiro, return to the potter's hands, e Ele amassa a gente, and He presses us, destrói a He gente destroys us, e molda a gente de novo, and builds us and molds us back como um up vaso de barro as a vase of que guarda blood tesouro. that keeps a treasure. Há poder no sangue. There is power in the blood. Há poder no sangue. There is power in the blood. Nós precisamos voltar a enxergar o sangue, We need to go back to seeing the blood, voltar a enxergar o evangelho to seeing the gospel como algo suficiente para nós. as something that is sufficient for us. Presta atenção. Pay attention. Você precisa voltar a ter alegria You need to return to having joy com o evangelho de Cristo. with the gospel of Christ. Eu vou falar de novo para você dar um amém. I'm going to say it again so you can give it an amen. Você precisa voltar a ter alegria You need to return to joy com o evangelho de Cristo. with the gospel of Christ. Você precisa voltar a ter alegria You need to return to having joy pelas coisas espirituais. for the spiritual things. Você precisa voltar a ter alegria You need to return to having joy pelo sangue derramado, for the blood that was poured out pela tua salvação. for your salvation. Nós estamos muito carnal. We're very fleshly. We're too carnal. Nós estamos muito material. We're very materialistic. Nós estamos muito físico. We're very physical. Nós estamos muito financeiro. We're too financial. Eu coloco a minha alegria I place my joy naquilo que é palpável, in something that is palpable, naquilo que os meus olhos veem, in what my eyes can see, naquilo que eu tenho condições de tocar. in something that I can touch. Por isso que você anda triste. This is why you walk around sad. Por isso que você anda depressivo. That's why you walk around depressed. Por isso que você anda com medo. That's why you walk around with fear. Por isso que você anda ansioso. That's why you walk around with anxiety. Deixa eu falar um negócio para você. Let me tell you something. A melhor coisa que Deus fez The best thing that God did, não foi te dar um carro. it wasn't giving you a car. A melhor coisa que Deus fez The best thing that God did, não foi te dar uma casa. it wasn't giving you a home. Não foi te dar um negócio. It wasn't giving you a business. Não foi te dar família. It wasn't giving you a family. Não foi te dar saúde. It wasn't giving you health. A melhor coisa que Deus fez The best thing that God did foi derramar o sangue de Cristo numa cruz. was pour out the blood of Jesus on the cross. Eu vou falar de novo. I'm going to say it again, Porque mesmo se não acredita, você vai dar um glória a Deus pela fé então. because even if you don't believe, you'll give God the glory through faith. A melhor coisa que Deus fez The best thing that God did foi derramar o sangue de Jesus em uma cruz. was pour out the blood of Jesus on a cross. Agora presta atenção. Now pay attention. O diabo quer The devil wants, que você coloque a sua alegria he desires that you place your joy em dinheiro, in money, em família, in family, em saúde, in health, em casa, in homes, em carro, in cars, em business. in business. Ele quer. He Você desires, sabe por quê? you know why? Porque nessas coisas Because in these things, ele tem como tocar. he has a way of touching. Olha para a vida de Jó. Look at Job's life. E quando ele toca, When he touches, ele tira a tua alegria, he removes your joy, ele tira a tua fé, he removes your faith, ele tira a tua esperança. he removes your hope. E hoje eu tô aqui em nome de Jesus, And I hear in the name of Jesus falando para você, telling you, coloque a tua fé, place your faith, a tua esperança, your hope, a tua alegria your joy em algo que
que Satanás não tem como tocar. In something that Satan cannot touch. Salvação Salvation através do sangue through the blood de Jesus Cristo. of Jesus Christ. Por isso que Jó This is why Job nunca amaldiçoou a Deus. never cursed the Lord. Nisso aqui, In this right here, ele não toca. he does not touch. Amen. Toca nisso, He touches this, toca nisso, touches this, toca no carro, touches the car, toca na casa. touches the home. E posso falar mais? And can I say something else? Como tem tocado. And how much has he touched? Eu estou pregando para mim aqui hoje. I'm preaching to myself today. Você precisa voltar a colocar a tua alegria You need to return in placing your joy aonde ele não tem acesso para tocar. where the enemy has no access in order to touch it. Deus falou para o diabo assim em relação a Jó. The Lord said this to Satan in regards to Você Job. encosta em tudo, You touch everything menos na vida, besides his life, menos na salvação, besides his salvation, menos no sangue, besides his blood, menos nele. besides him. Você encosta em tudo, You can touch everything else menos na alma. besides his soul. Eu vim aqui hoje I came here today lembrar você. to remind all of you Há poder no sangue de Jesus. that there is power in the blood of Jesus. Eu vim aqui hoje I came here today profetizar to prophesy sobre a sua vida over your life de que há poder no sangue de that there is Jesus. power in the blood of Jesus. Você não pode negligenciar o sangue. You cannot neglect the blood. Você não pode esquecer o sangue. You cannot forget about the blood. Você não pode ignorar o sangue. And you cannot ignore the Você blood. tem que usar o sangue. You need to use the Você blood. tem que falar sobre o You sangue. need to speak about the Você blood. tem que pregar o sangue. You need to preach the blood. Você tem que orar o sangue. You need to pray the blood. Eu sou de uma geração I come from a generation onde os mais velhos, where the elders do meu pai para trás, from my father and back, em quase todas as conversas, in all of their conversations, eles clamavam pelo sangue. they would cry out for the blood. A conversa era sempre assim. The conversation was always like this. Não tem comida. No, there's no food. Sangue de Jesus tem poder. May the blood of Christ have mercy. O pneu furou. The tire is flat. Sangue de Jesus tem poder. The power of blood, there's power in the blood of Jesus. O avião está balançando. The plane has turbulence. Sangue de Jesus tem poder. The blood of Christ have mercy. Vai começar a chover. It's going to start to rain. Sangue de Jesus tem poder. The blood of Christ has power. Tô com uma dor na perna. I have a pain in my leg. Sangue de Jesus tem The poder. blood of Christ has power. Tô sendo perseguido. I'm being persecuted. Sangue de Jesus tem The blood poder. of Christ has power. Vejo uma nuvem negra. I see a black cloud. Sangue de Jesus tem poder. The blood of Jesus has power. Quando que foi a última vez? When was the last time? Seja sincero com você mesmo. Be honest with yourselves Que você clamou pelo sangue. that you cried out for the blood. Eu tô lutando I'm fighting com a igreja de hoje. with the church of today. Não é para segurar o tradicionalismo. It's not to hold on to traditionalism. É para segurar a cultura. It's to hold on to culture.